João 7,38. A palavra de Deus diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Aleluia. Amém. Querido Pai, Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Mais uma vez, Senhor, de compartilhar um pouquinho da Tua palavra. Senhor amado, unge essa palavra, Senhor. Senhor, que ela seja espírito e vida em nós, que nos transforme e que nos aproxime mais de Ti, Senhor. Não pelo que fizemos de bom, Senhor, mas pelo que o Senhor fez de bom naquela cruz, Senhor, nos salvando, nos regenerando. E o Senhor ressuscitou o terceiro dia e podemos então, por causa disso, vivermos a nova vida. Obrigado, Senhor. Deus querido, Deus santo, fala conosco, Pai. Senhor, não considera, Senhor, o pregador alguma coisa, Senhor, mas considera o Teu Espírito como o verdadeiro agente e professor nesta obra, Senhor. O pregador nada é, a boca que fala e os ouvidos que ouvem, Senhor, nada são, Senhor. Somos todos, Senhor, humildes servos e aprendizes do Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala que os Teus servos ouvem. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem se sentar. Não precisa abrir, eu vou falar só a referência aqui, tá, irmãos? Em Provérbios, no capítulo 15, verso 30, a palavra de Deus diz assim: a luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Irmão, estão com frio? Pode abrir um pouquinho, para circular um pouco o ar. A luz dos olhos alegra o coração, a boa notícia fortalece os ossos. Aleluia. Irmãos, olha, alguns irmãos sabem do meu testemunho, né, de o problema que eu tenho nos ossos. E sempre quando eu leio um versículo e fala de ossos, toca o meu coração, sabe? Porque o Senhor sabe como são fracos os meus ossos, né? E esse provérbio também fala muito ao meu coração e acho que tem tudo a ver com o que nós vamos dizer hoje aqui. A boa notícia fortalece os ossos. Fortalece, dá estrutura à boa notícia, irmãos. E do que o Espírito Santo está falando aqui? É claro que essa boa notícia é o Evangelho de Deus. É o que nós fizemos essa manhã, pregamos o Evangelho, irmãos. A mais pura expressão do Evangelho de Deus. Essa é a nossa alegria, pregar o Evangelho. E o versículo que nós lemos agora de pouco: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Né? Rios de água viva. Aleluia. Irmãos, o que tem fluído do nosso interior? Essa é a pergunta que eu creio que o Espírito Santo está nos fazendo, todos nós, incluindo a mim. O que tem fluído do nosso interior? Será que o que tem fluído do nosso interior são águas vivas? A água viva? E essa água viva, ela jorra para a vida eterna. Irmãos, essa é a grande pergunta, né? Será que essa boa notícia, como diz o Provérbios 15, 30, realmente alegra o nosso coração e tem fortalecido os nossos ossos, tem nos colocado de pé, numa estrutura firme? Tá vendo? Ossos, a palavra ossos, no grego ela vem de skeleton, se não me engano, skeleton. E skeleton é uma palavra que é usada como rigidez. Algo rígido, algo que não dobra, que não quebra. No skeleton. Rigidez. Será que essa boa notícia tem nos deixado em pé diante de Deus? E é tão interessante, como diz lá em Apocalipse, que quando o Filho do Homem vier, ele quer encontrar homens e mulheres de pé diante dele. Não é interessante essa expressão? Em pé diante do Filho de Deus. Quem vai suportar estar de pé diante dele, irmãos? Mas o Senhor quer encontrar homens e mulheres de pé diante dele. É claro que nós vamos nos prostrar diante de Deus, mas essa expressão de pé fala de uma rigidez espiritual. Alguém que está convicto
da volta do Senhor, que está ansiando pela volta dele, e não alguém que está se escondendo dele. Adão, quando pecou, correu para o bosque e foi se esconder atrás das árvores. Não é interessante essa expressão, né, de que ele se escondeu atrás das árvores e ele se cobriu com folhas de figueira? Eu estava meditando essa semana de novo sobre isso e eu lembrei que um soldado, quando ele está numa guerra, né, que nem na guerra do Vietnã, por exemplo, eles usam aquelas roupas verdes, né? E eles colocavam folhas em cima do capacete, assim, para parecer arbusto. Né? Para quê? Para se camuflar. E Adão se escondeu atrás da vegetação, atrás das árvores. E ele se cobriu com folhas. Talvez tenha sido uma maneira, uma camuflagem até, né? Falou, deixa eu me esconder bem aqui, vou me fantasiar de arbusto, de folhas de figueira. Se esconder atrás da figueira, ele vai parecer uma figueira. Né, irmãos? E eu acho interessante também que o esconderijo dele era na horizontal. Você não acha estranho isso? A palavra diz que Deus vinha no final da tarde para caminhar no bosque. E quem caminha é um homem. Né? Ou seja, o Senhor na figura humana. Mesmo que ainda não tivesse encarnado ainda, mas ele vinha humanamente. Ele não vinha como uma voz que olha de cima, Adão. Não. Ele vinha conversar como eu converso com o Robert, como eu converso com a Ana, com o André, com o Paulo. Conversar como um amigo fala com um amigo. Olha o coração desse Deus, irmão. Ele sempre quis isso, relacionamento. Ele vinha e entregava a palavra para Adão ali, ensinando Adão pessoalmente. E ele fala, Adão, onde você está? Né? Quer dizer, Adão se perdeu ali, né? E se perdeu a tal ponto que quis se esconder. Aquela comunhão para ele já não fazia mais sentido, porque ele estava com vergonha diante de Deus. Oh, Pai eterno. Mas, irmãos, a verdade é que agora, pela nova vida, pelo esse reencontro com Deus, nós não precisamos mais se esconder atrás das árvores, das folhas de figueira. Né? Nós podemos ter livre acesso ao Pai, nós podemos esperá-lo de pé, olhar para Ele de pé. Com o nosso coração ansioso e alegre e fortalecido, e nossos ossos fortalecidos, ainda que nosso corpo mortal vai desfalecendo com o tempo, mas o nosso espírito vai se enrijecendo diante de Deus, vai ficando firme, inabalável, uma fé inabalável. É assim que nós estamos hoje? Ou nós estamos como bilhões de pessoas desesperadas, com medo de um vírus que a gente não consegue nem enxergar? Como está o nosso coração hoje, irmão? Irmãos, uma pergunta que eu vou fazer para você, mas é a pergunta que eu tenho me feito, tá bom? É uma pergunta retórica, na verdade. Estou fazendo ela para mim mesmo, tá bom? Eu vou falar a você, mas é para mim mesmo. Você tem pregado o Evangelho esses dias? Você tem aberto a sua boca para pregar o Evangelho? Ou você está se escondendo com medo de tudo que está acontecendo? Né? Irmãos, já pararam para pensar que talvez essa seja a nossa última chance de pregar o Evangelho? Pode ser, irmãos, é bem provável. É bem provável que essa seja a nossa última oportunidade de falar de Cristo para as pessoas. Esse é o tempo de pregar o Evangelho, irmãos. De pregar o Evangelho. Eu não estou aqui dizendo para as pessoas se colocarem em risco. Não é nada disso não, irmãos. Tem várias maneiras de pregar o Evangelho. Pega o telefone, ligue para um parente seu, para um amigo, Deixa fluir esse rio que está em você. Deixa ele jorrar para fora. Deixa ele fluir, irmãos. Pela internet que seja. Sabe, um vizinho. Alguém que está próximo. Pregue o Evangelho, irmãos. Pregue o Evangelho. Use a internet também, por que não? Tanta coisa está sendo usada, a internet está sendo usada para tanta coisa ruim, para tantas más notícias. Por que então não darmos a boa notícia? Para de falar de coronavírus, para de pensar em coronavírus. Irmãos, quais as palavras têm saído da sua boca nesses últimos dias? E a boca fala o que o coração está cheio. Quais são as palavras? Eu vou falar umas palavras que pode ser que esteja na tua e na minha boca. Na minha boca principalmente. Coronavírus, desemprego, caos social,
distanciamento social, a ajuda do governo, fome, racionamento, Bolsonaro, STF, ministro da Saúde, Mandetta, Trump, Covid-19, cloroquina, decretos estaduais. São essas palavras que você tem falado esses dias? É isso que tem ganhado a sua mente nesses dias? Oh, meu Deus. Oh, irmãos. Irmãos, eu vou compartilhar um texto bem breve com os irmãos. 2 Reis. Irmãos, esse texto ganhou meu coração essa semana. 2 Reis, capítulo 6. Que o Senhor hoje abra os nossos olhos, irmãos. Abra os nossos olhos, todos nós. Irmãos, não é tempo de temer. É tempo de acreditar e confiar em Deus, crer no Senhor. É uma oportunidade, irmãos, de termos a nossa fé forjada no Espírito. Capítulo 6, verso 18. Amém? Todos abriram aí? Vamos ler até eu acho que o verso 22. Acho que é isso mesmo aqui. Isso mesmo. Não, desculpa, irmãos. Até o verso 18, tá? Desculpa, nós vamos ler até o verso 18. Nós vamos pegar do verso 12 aqui, tá? Acho que é isso, 12. Verso 11, tá? Do verso 11. Do verso 11 ao 18, isso. Desculpa, eu não anotei essa referência, então eu acabei me perdendo um pouquinho aqui, mas é isso aqui. Ó, verso 11 diz assim: Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Ou seja, só vou contextualizar um pouquinho aqui, tá, irmãos? O rei da Síria queria pelejar, estava pelejando contra Israel, né? Aprontava o seu exército contra Israel. E Israel, de uma maneira que o rei da Síria não conseguia entender, se antecipava, né? E tomava medidas contra o rei da Síria para se proteger do rei da Síria, né? Eu não vou ler todo o contexto aqui, não vou explicar todo o contexto, mas é basicamente isso. Então o rei da Síria, a mente do rei da Síria foi: tem um espião, tem alguém que está passando informação, está falando de nós aqui para o rei de Israel, porque ele está tendo informações privilegiadas. É como se o rei de Israel estivesse lendo a mente do rei da Síria. Mas não era isso. Era quem que era? Era o profeta Eliseu, que trazia a revelação de Deus para o rei de Israel, né? Para ele poder se antecipar. O verso 12: E disse um dos seus servos: Não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu tens na tua câmara de dormir. Ou seja, os pensamentos que só o rei sabia, irmão. Olha que coisa interessante, né? O verso 13: E ele disse: Vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: Eis que está em Dotã. Então ele falou assim: olha, o profeta Eliseu está em Dotã, né? Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram à noite e cercaram a cidade. Tudo para pegar um homem. Olha só. E o moço do homem de Deus se levantou mais cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade, com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Tinha um menino que acompanhava Eliseu, né, que estava aprendendo com Eliseu. Ele falou assim: olha, senhor, a cidade está cercada. O que nós vamos fazer? Eles vieram aqui só para te buscar. E olha a resposta de Eliseu, irmãos. Esse é o ponto que eu queria focar com os irmãos. E ele disse: Não temas. Não temas. Aí fora tem Covid-19?
tem desemprego, irmãos, tem um monte de coisa. Irmãos, tem caos social, tem desabastecimento no mercado, está faltando água lá fora, irmãos, tá? O Senhor está dizendo para você, não temas. Mas tem um porquê, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. Ô irmãos, para onde estão os teus olhos? Para o Senhor ou para o caos social aí fora? E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Aleluia. Glória a Deus. Carros de fogo, irmãos. Oh, irmãos. Quais têm sido os nossos olhos? Os olhos da fé, os olhos do medo, do temor? Irmãos, enquanto o moço estava atemorizado, ele nada via a não ser os problemas, irmãos. A não ser as circunstâncias. Irmãos, abram os olhos. O Senhor está dizendo, abra os olhos e veja que o que milita ao seu favor é muito maior do que aquele que está contra você. Muito maior, irmãos. O Senhor Jeová está com você, o Criador dos céus e da terra. Ele está ao seu lado, está ao meu lado. Irmãos, não tem nada que possa acontecer conosco. Nada pode acontecer conosco que nos roube aquilo que temos dentro de nós. Aqueles rios de água viva estão lá dentro de nós e eles precisam jorrar para a vida eterna. E como disseram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira, e feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, olha o jeito que Eliseu batalhou contra eles, cegueira. Eliseu não precisou erguer a espada, irmãos. Não precisou. Bastou uma palavra da boca do profeta. Só um pronunciamento. Segue esses homens. Irmãos. Irmãos, a palavra de Deus é a nossa espada nesse momento, irmãos. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele jorra para a vida eterna. A boca fala o que o coração está cheio e você derrama as boas notícias. Essa mesma palavra também é a espada contra os nossos inimigos. E os nossos inimigos não são de carne e sangue. Nós não estamos aqui numa batalha política. Nós não estamos do lado daqueles que defendem a quarentena e do lado daqueles que são radicalmente contra a quarentena. Irmãos, nós não temos nada com isso. Isso não é assunto nosso, isso é assunto desse mundo. O nosso assunto é a boa notícia, é o Evangelho de Deus. É nesse assunto que nós temos que entrar, irmãos. Eu não estou dizendo para você não ter sua opinião, para você não pensar, não é isso. Eu estou dizendo que esse assunto não nos interessa. Não nos interessa, irmãos. Desculpe falar, mas isso não pode ganhar o teu pensamento e a tua mente, ganhar o teu coração, ganhar o teu tempo, irmãos. Isso não pode te consumir. Isso acaba com você se você deixar. Isso vai secar os seus ossos. Volte a sua mente para as coisas do alto. Para as coisas do alto, de cima, onde Deus habita. Aleluia. Aleluia. Amados. Não caia no pecado da idolatria. Eu preciso falar isso, mesmo porque vai ficar registrado no vídeo aqui. Não caia no pecado da idolatria. Sabe por quê? Eu tenho visto pessoas idolatrando um homem. E eu tenho que falar isso, irmãos. Um homem. Toda a rede evangélica, quase toda, né? Tem se voltado para um homem com uma solução. Um presidente da República, Bolsonaro. É dele que eu estou falando. Né? Eu estou falando contra o Bolsonaro? Claro que não, irmãos. Eu votei no Bolsonaro.
Eu votei no Bolsonaro. E não me arrependo de ter votado no Bolsonaro. Eu não estou pregando contra o Bolsonaro. Eu estou pregando contra a idolatria. Ontem eu vi um vídeo que me assustou, irmãos. Me assustou. O presidente da República lá na frente do palácio, e ele vai ali falar com os manifestantes, ali, com os manifestantes não, né? Com os apoiadores, na verdade. Com os apoiadores ali e tal. E ele tava. E todo mundo gritando assim, Jesus vive, Jesus, Jesus. Jesus é rei, gritando, Jesus é rei. Acho que era mais isso. Jesus é rei, Jesus é rei. E daí Bolsonaro pega uma imagem de Jesus e ergue assim. E todo mundo, Jesus é rei. Aí eu escuto uma pessoa gritar assim, e Bolsonaro é o nosso Messias. Vocês estão compreendendo, irmãos? Irmãos, isso é da natureza caída do homem. Irmãos, eu perdi meu pai. Meu pai morreu, eu ainda não tinha completado 4 anos quando meu pai morreu. E todas as vezes que as pessoas me falavam de Jesus, meu pai ele tinha um cabelo, na época que ele morreu, ele tinha um cabelo comprido, assim, até aqui ele era meio volumoso, assim, cabelo comprido. E minha mãe nunca, ela nunca foi de ler a Bíblia, nada disso, mas de vez em quando ela tinha alguns rompantes assim de peso na consciência por não me ensinar nada da Bíblia, sabe? Então ela pegou um dia, ela comprou uma Bíblia ilustrada para mim. Não era a Bíblia, na verdade, eram as histórias bíblicas ali de Jesus, né? Histórias bíblicas de Jesus. E tinha ali as ilustrações, e eu gostava muito de ver aquilo. E toda vez que eu olhava aquelas ilustrações de Jesus, eu colocava a figura do meu pai ali. Então, todas as vezes que alguém falava de Jesus para mim, era como se estivesse falando do meu pai. E eu tinha aquela visão do meu pai sempre como uma pessoa boa, uma pessoa, sabe, uma pessoa caridosa, uma pessoa... Então, Jesus, quando alguém falava de Jesus, era o meu pai. Você compreende? E as pessoas tendem a fazer isso, irmãos, de uma maneira ou de outra. As pessoas pegam aquela fé, aquela imagem que elas têm de Deus, que às vezes, muitas vezes é uma imagem distorcida de Deus, e colocam e depositam, elas precisam depositar em um homem. Muitas vezes elas fazem isso com o pastor da congregação. É ou não é? Pastores famosos aí, vai colocar aquela imagem de Jesus na pessoa do pastor. E se o pastor cair, acabou a fé da pessoa. Né? Ou às vezes coloca num político, como é o caso agora, um salvador da pátria. Compreende, irmãos? E isso é muito ruim. Isso é muito perigoso, porque essa mesma deficiência humana que o anticristo vai colocar que o diabo vai colocar para eleger o anticristo como o senhor do mundo naquele momento da grande tribulação, e que a gente já sabe. Vão depositar em um homem as esperanças do mundo. Compreende, irmãos? Como é perigoso isso? Como isso é perigoso, irmãos? Por favor, irmãos, reflitam sobre isso. Até os irmãos que estão vendo o vídeo aí, reflitam sobre isso. Não deposite as suas esperanças no Bolsonaro, seja lá quem for, no ministro da Saúde, no Trump, no pastor A, B ou C. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Isso é um erro terrível. E isso leva à cegueira. Isso vai fazer você olhar as circunstâncias e não aqueles que estão com você, como o texto que a gente acabou de ler. Aquele moço só conseguia enxergar exércitos, e ele sabia que Israel tinha um exército, mas naquele momento o profeta estava sem o exército de Israel. Ou seja, na cabeça daquele moço, o profeta estava desamparado, eles iam morrer. Mas ele falou, não temas, olha aqui, ó. Senhor, por favor, abra os olhos desse moço para que ele veja quem está com ele. E como que o profeta então agiu? Ele levantou a espada da palavra e falou, cega esses homens. E eles ficaram cegos, irmão. Eles passaram por eles como se não fosse nada. Ô, irmão. Ô, irmão, não coloca a tua fé em carros e cavalos, irmão. A nossa fé, a nossa vitória vem do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, quais têm sido as palavras que saem da sua boca? Coronavírus, desemprego, caos social. O que tem saído da tua boca? Ou da tua boca tem saído? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Aleluia. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar esse louvor, irmão, esse hino, aliás. Porque Ele vive e posso crer no amanhã. Glórias a Ti, Senhor. A morte não te reteve, Senhor. A morte foi incapaz de te segurar, Senhor. Aleluia. O Senhor bradou na morte. O Senhor superou a morte. Aleluia. Glória a Deus. Qual que é o hino, irmão? Página 25. Página 25 do Inário? Tem um Inário aí? Tem aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor vive. Eu posso crer no amanhã. Temor não há, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso que fez os céus, a terra e tudo que nela há. Aleluia, Senhor. Quem será contra Ti, Senhor? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Pois é Ele que os justifica. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Seu filho amado, pra me salvar e perdoar, na cruz morreu o meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Você sabe disso, irmão? Você sabe que a tua vida está nas mãos de Jesus Cristo? Você crê nessa verdade, irmão? Essa verdade ganhou teu coração? Então canta de novo. Porque Ele
vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Você sabe? Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Ó Senhor amado, santo é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus. O Senhor ressuscita os mortos. O Senhor nos traz da cova do medo, da cova, Senhor, da incredulidade, da cova da idolatria, da cova, Senhor, da falta de reverência, da falta, Senhor, Senhor, de amor por Ti. O Senhor nos ressuscita de uma vida vã, de uma vida, Senhor, rendida ao pecado. O Senhor nos chama da morte. O Senhor fala: levanta, levanta e anda. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, guarda-nos em Ti, Senhor. Esconde, Senhor, a nossa fé em Cristo Jesus. Salva-nos, Senhor, da incredulidade. Salva-nos, Senhor, da falta, Senhor, de amor por Ti. Salva-nos, Senhor. Os dias são maus, mas é maior o que está conosco. O exército que está conosco é muito maior do que o exército desse mundo, do que as armadilhas do mal contra nós. Ah, Senhor, salva-nos nessa hora, Senhor, e seremos totalmente salvos para Ti, Senhor. Senhor Jesus, esconde nosso coração em Ti, Senhor. Senhor amado, leva-nos para Ti mesmo, Senhor. Leva-nos para o quarto de intimidade contigo, Senhor. Leva-nos, Senhor, para o trono, para o local de adoração, Senhor. Leva-nos diante do trono, Senhor, para ali nos prostrarmos, nos rendermos aos Teus pés, Senhor, e adorarmos aquele que é santo, aquele que é fiel, aquele que é eterno. Aleluia! Aquele que é a palavra de Deus. Oh, Deus querido, leva-nos para Ti mesmo, Senhor. Congrega-nos em Ti, Senhor, no Teu nome, Senhor. No Teu nome, nos dá uma semana, Senhor, cheia da Tua presença, Senhor, cheia da vida de Cristo, Senhor, e que as águas vivas fluam do nosso interior, Senhor, e jorrem para a vida eterna, para, Senhor, alcançar vidas que ainda não Te conhecem, Senhor, pessoas que estão atemorizadas, meu Deus. Oh, Deus, ajuda-nos, Senhor, faz-nos um instrumento da Tua graça, Senhor, apenas um instrumento nas Tuas mãos, Senhor. Faz-nos um instrumento, Senhor, do Teu reino, Senhor. Eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Proclama o Teu Evangelho, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.